Muito bem. Continuando, então, o estudo das espécies tributárias com as nossas contribuições parafiscais ou especiais, nós vimos aquela do artigo 149, na verdade, o primeiro grupo, que são as contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, e a de competência do DF dos municípios, que é a contribuição para o serviço de iluminação pública. Mas, antes ainda de continuarmos, volto a lembrá-los que todos esses slides estão disponíveis, além de estarem no meu livro, estão disponíveis no site www.professorclaudioborba.com.br. Vocês estão vendo aí na tela, www.professorclaudioborba.com.br. Em material complementar, vocês têm o slide de todo o curso nosso para baixar, mesmo quem tem o livro, se quiser para fazer alguma anotação, ficar lá mais com os slides, facilita um pouco. Certo? Muito bem. Mas nós falávamos que o caput do artigo 149 determina que compete exclusivamente à União. Olha só, exclusivamente. É XCLUSIVAMENTE, exclusivamente à União. Instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. No entanto, o parágrafo 1º do artigo 149 já traz uma exceção, olha só. O caput traz com todas as letras e clareza possíveis que compete exclusivamente à União, mas o parágrafo 1º já traz uma exceção, permitindo, nós vamos conhecê-lo, que os estados, Distrito Federal e municípios venham a instituir contribuições, um tipo de contribuição, que é a contribuição em benefício dos seus servidores para o custeio do regime previdenciário, cuja alíquota não poderá ser inferior àquelas dos cargos efetivos da União. Então, cuidado, olha como a Constituição é traiçoeira. No caput do artigo 149, determina que compete exclusivamente à União, e no parágrafo já traz uma exceção. Vamos conhecê-lo? Vamos lá para o nosso parágrafo. Os estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Portanto, artigo 149, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal já traz essa exceção. Com detalhe, observe a palavra instituirão. Ora, como é que funciona? Por que eu estou chamando a atenção para essa palavra? Porque, via de regra, a Constituição não obriga a instituição de tributos. A Constituição apenas atribui a competência para instituí-los. Mas neste parágrafo 1º, a palavra é instituirão. Ou seja, há uma exigência no texto constitucional de que os estados, DF e municípios instituam contribuições cobradas dos seus servidores para o regime do custeio do regime previdenciário, cuja alíquota não poderá ser inferior àquelas dos cargos efetivos da União. Então, vejam como é importante esse detalhe, diferenciado esse tipo de competência que tem os estados, Distrito Federal e municípios, mas cuidado, somente em benefício dos seus servidores. Somente em benefício dos seus servidores. Portanto, se o tarado do examinador lhes perguntar a competência para instituição de contribuições para a Seguridade Social, mas somente em benefício dos seus servidores, é de quem? Dos estados, DF e dos municípios, porque da União ela pode instituir não só para os seus servidores. Certo? Então, esta é a nossa competência no que diz respeito ao parágrafo 1º. Já sabemos que são 3 tipos.
do artigo 149, as sociais, a CID, de intervenção no domínio econômico, e as corporativas, ou seja, de interesse de categorias profissionais ou econômicas. O que nós vamos comentar agora é o parágrafo 2º do artigo 149. E observe, este parágrafo 2º trata exclusivamente das contribuições de intervenção no domínio econômico, ou seja, CID, e das contribuições sociais. Cuidado. Então, tudo que nós dissermos agora com relação ao parágrafo 2º diz respeito às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico. Um detalhe importante, antes de olharmos o parágrafo, e aí já fica mais fácil ainda entendermos o seu texto, guardem um detalhe importante. Hoje no Brasil, tudo que disser respeito à exportação não é tributado, a não ser pelo IE, que é uma mixariazinha desse tamaninho assim, imposto de exportação, uma mixariazinha pequenininha, em meia dúzia de produtos. Fora isso, não tem tributação nenhuma. Por outro lado, tudo que vier do exterior é tributado de todas as formas possíveis. É importante você guardar esse detalhe. Então, exportação, praticamente zero de tributação, só o IE com aquela mixariazinha, imposto de exportação. Importação, carga total. Lógico, esse é o objetivo do governo, ou seja, proteger o produto nacional, tributando bastante o que vier de fora e facilitando a exportação do produto nacional para o exterior, através da praticamente desoneração da exportação, a não ser pelo IE, que é simbólico, imposto de exportação. Então vamos ver, diante deste raciocínio que agora nós já sabemos, vamos ver o que determina o parágrafo 2º do artigo 149. Vamos lá. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, ou seja, a CID, as sociais e de intervenção no domínio econômico, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação e incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. E não é uma exclusividade delas. Qualquer tributo, a não ser o IE, imposto de exportação, como eu disse, que é uma mixariazinha incidente na exportação. Então, não se trata de novidade o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição. Muito bem. Mas existem mais detalhes ainda sobre esses dois tipos de contribuições, as sociais e a CID, na continuidade dos parágrafos. Vamos lá. Elas duas, contribuições sociais e a CID, poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso de importação o valor aduaneiro, ou alíquota específica, tendo por base a unidade de medida adotada pela lei. Ora, como é que funciona isso? Normalmente, quando se fala em alíquota, nos vem a ideia, a imagem de um percentual, mas não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Ou seja, existem alíquotas fixas, não são percentuais sobre determinados valores. Eu vou fazer um esquema agora no quadro, um desenho com a letra bonita minha, aguenta a mão, mas que vai mostrá-los como funciona essa questão de alíquota específica e alíquota ad valorem, e a base de cálculo. Isso serve para as contribuições para a Seguridade Social, serve também para o imposto de importação, imposto de exportação, que nós vamos estudar mais tarde. Então vamos lá. Quando nós falamos em base de cálculo de um tributo, a base de cálculo é o valor sobre o qual incide o tributo. Esta base de cálculo depende da alíquota.
nós temos dois tipos de alíquota. Temos a alíquota ad valorem, alíquota ad valorem. A alíquota ad valorem é um percentual. É um percentual sobre o valor do produto, por exemplo, na importação, alíquota ad valorem. Mas nós temos também a alíquota específica. A alíquota específica é aquela alíquota que é um valor fixo, não é um percentual sobre o valor do produto. Por exemplo, são devidos R$100 por tonelada de trigo importado. Não interessa o preço do trigo. O que interessa é o valor por tonelada. São devidos R$20 por par de sapato importado. Não interessa o preço do sapato. O que interessa é o valor de par, o valor devido por par de sapato, ou dúzia, ou unidade, ou centena, seja lá qual for a unidade de medida adotada pela lei. Então, se a alíquota for ad valorem, a base de cálculo é o valor do produto. Não tem mistério, é o valor do produto. Agora, se a alíquota for específica, a base de cálculo é a unidade de medida adotada pela lei. Ou seja, tonelada, como foi o exemplo do trigo que eu falei, quilo, dúzia, unidade, par. Então, a contribuição social e a contribuição de intervenção do domínio econômico, de acordo com o parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 149, podem ter alíquota ad valorem, e neste caso a base de cálculo é o valor do produto, ou a alíquota específica, sendo neste caso a base de cálculo a unidade de medida adotada pela lei. A unidade de medida adotada pela lei. Tonelada, quilo, par, dúzia, seja lá o que for. Muito bem. E lembrem-se que este é um detalhe não só das contribuições para a Seguridade Social, contribuições sociais em geral, e a contribuição de intervenção do domínio econômico. Na verdade, toda espécie tributária, inclusive o I e o IE, por exemplo, podem ter alíquota específica ou alíquota ad valorem. O Constituinte apenas quis reforçar que também as contribuições sociais e a CID podem ter esses dois tipos de alíquotas. Muito bem. Mas nós ainda temos mais detalhes a respeito do artigo 149. Vamos agora conhecer o parágrafo 3º do nosso artigo 149. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Na forma da lei. E ainda o parágrafo 4º determina que a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez, de acordo com o parágrafo 4º. Estas contribuições que incidirão uma única vez são chamadas contribuições monofásicas. Por exemplo, as contribuições para a Seguridade Social, as contribuições sociais para a Seguridade Social, podem incidir sobre o faturamento, por exemplo. Então, uma empresa fatura para outra, que fatura para outra, que fatura para outra, que vende para o consumidor. Então, as contribuições vão incidindo em cada etapa em que há faturamento. Mas
a Constituição determina que haja uma lei especificando quais as alíquotas que serão, quais as contribuições que serão monofásicas, ou seja, só incidirão em uma das etapas da cadeia da comercialização. Ah, eu preciso saber quais são? Não! Precisa apenas saber que o parágrafo 4º do artigo 149 determina isso, que haja uma lei estabelecendo quais as contribuições que incidirão uma única vez, chamadas monofásicas, não incidirão em toda a cadeia de comercialização. Então, este é o nosso artigo 149, com o qual nós iniciamos o estudo das contribuições de competência exclusiva da União, mas ainda há muito para se falar sobre elas, o que nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Até lá!